severa. Intensa é uma coisa diferente de severa. Depois a gente vai discutir por quê. Talvez leis mais severas, com medidas sendo tomadas rapidamente, não sei se a palavra seria rapidamente, sendo tomada de maneira mais eficaz, talvez, não sei, para que apresente resultados satisfatórios no decorrer dos tempos. Aí, no decorrer do... Beleza. Então, o que eu eliminaria nesse desenvolvimento seu, calma? Eu eliminaria o suicídio, não tem nenhuma correlação. Se tem, você não ia conseguir explicar em um parágrafo. Não é? Se você tivesse se o suicídio dos negros fosse maior, você teria que provar através de uma tese com inúmeros argumentos. Então, não é o local de você estabelecer, vamos dizer assim, duas teses, dois problemas tão distintos, assassinato e suicídio, são coisas diferentes. Ainda que o suicídio nos negros estivesse aumentando, você não iria provar em um ou dois parágrafos. Então, elimina essa possibilidade do suicídio, tá? Trocaria intensa por severa, talvez fosse uma palavra mais formal, né? E o resto tá bacana, tá bom? Deixa eu ver do Marcos agora. Quando se pensa, por exemplo, no efeito da violência doméstica, pode-se concluir que causa problemas físicos e psicológicos. Ah, tá, você tá na violência doméstica, entendi. Deixa eu ver aqui. Pensa por evento doméstica, aí pode-se concluir que problemas físicos e psicológicos, portanto, bastará realizar leis mais severas e eficazes contra o agressor. Marcos, perfeito. Não tenho o que falar desse desenvolvimento. Nota 10, esse desenvolvimento, Marcos. Quando se pensa, por exemplo, no efeito da violência doméstica, aí pode-se concluir que a causa do problema, de problemas físicos... só uma coisinha que eu modificaria. Quando se pensa, por exemplo, no efeito de violência doméstica, aí pode-se concluir que causa problemas, que ele estabelece, só um pouquinho mais claro, que ele estabelece problemas físicos e psicológicos. Só falta isso, que ele estabelece, para criar um conectivo mais claro, que ele estabelece problemas físicos e psicológicos. Portanto, bastará realizar leis mais severas e eficazes contra o agressor, ok? Leis mais severas quanto o agressor, tá? Beleza, para que apresente resultados satisfatórios e a sociedade eduque as próximas gerações. Adorei! Tá quase que perfeito, Marcos. Tranquilamente. Deixa eu ver agora o Nicolas. Deixa eu ver agora. Outra coisa. Bernardo, eu quero a sua, Bernardo. Fala comigo, Bernardo. Quero falar com você. Eu quero que você, se você não conseguir colocar aqui, Bernardo, depois você coloca, manda para mim, manda para Alessandra, tia Alessandra, e depois ela vai mandar para mim o seu desenvolvimento. Eu preciso entender, Bernardo, como é que tá o seu desenvolvimento, tá bom? Tá, então o que você vai fazer, Bernardo? A título de. Você vai pegar esse modelo, vai trabalhar amanhã ou depois, você vai mandar para tia Alessandra e ela vai mandar para mim e eu vou corrigir. Tá tranquilo? Vai tentar, vai conseguir, Bernardo, tenho certeza. Deixa eu falar aqui com outro aqui. Deixa eu ver aqui. Ai. Bom. Então, gente, daqui a pouco nós vamos trabalhar a redação como um todo. Mas eu acho que o modelo A e B do desenvolvimento ficou muito claro, não ficou claro? Vocês não fizeram, não sanaram um montão de problemas, sobretudo definir as ações. Eu acho que o grande problema de hoje que foi sanado é que nós devemos, não dizer assim, o governo deve tomar ações, deve determinar, produzir ações. Que ações? Quem tem que botar são vocês, as ações. Então ficou claro que as ações devem ser estabelecidas por quem escreve a redação.
Não pelo governo. Você tem que dizer que o governo tem que tomar tais e tais e tais ações. Ok? Eu acho que ficou claro isso. Eu acho que isso foi a grande dica de hoje, foi que vocês têm argumento A e B, e que o argumento B deve adotar um outro aspecto do A, para que não seja só uma continuação, e que as ações devem ser definidas pelo próprio autor do texto. Não é dizer, o governo deve tomar providências. Que providências? Vocês têm que dizer. Eu acho que boa parte errou porque estava pensando que era só dizer, o governo tem que tomar providências. O governo tem que produzir ações. Que ações? Você que tem que definir quais são as ações. Ok? Por enquanto, algum erro sobre isso? Por enquanto, não vou falar mais de desenvolvimento. Vou agora dar continuidade nesses últimos 20 minutos que falta para um outro aspecto. Ficou claro isso? É claro que quando a gente produzir a nossa primeira redação, né? Produzir a primeira redação, ela vai... eu vou descrever os erros como um todo, para ficar mais claro. Nós estamos trabalhando em bloco, daqui a pouco nós vamos trabalhar numa unidade textual de introdução, desenvolvimento e conclusão. Primeiro nós estamos trabalhando em blocos. Estamos passando modelos de blocos para depois trabalhar o texto como um todo. Tá bom? Alguma dúvida por enquanto para a gente seguir? Mas ficou claro que as ações e as providências têm que ser propostas por vocês? Sim ou não? Ficou claro? Fala. Tá, sim. No segundo, né? No segundo parágrafo, você estendeu, você quer dizer isso? Perfeito. Você sabe o que você fez na verdade? Você está dentro do mesmo do tema, Rafael, dentro do mesmo raciocínio lógico, mas você, nesse momento, abordou um outro aspecto. Não é, Rafael? Qual foi o aspecto? O aspecto histórico. Mas é a mesma coisa. Você apenas abordou um outro aspecto. Perfeito. Ficou claro isso, Rafael? Fala, Diego. Vou corrigir lá agora. Vou pegar ela agora. Tá, vou ver. Pode falar, Diego. Desculpa. Tá, vou ver agora e vou te dar uma resposta nesse momento. Diego, deixa eu ver aqui, seu. Quando se pensa, por exemplo, no efeito do racismo, aí pode-se concluir que as pessoas são julgadas e julgam as outras apenas pelo tom e cor de pele, ou etnias diferentes. Portanto, bastará ser criadas leis mais severas aos malfeitores e racistas, para que apresente resultados satisfatórios que possam garantir a igualdade de direitos entre negros e brancos ou qualquer outra etnia. Tá bacana. Tá bem mais definido, Diego. Tá bacana. Tem pequenos problemas de, vamos dizer assim, de escolha de repertório mais formal. Você poderia escolher uma palavra ou outra com uma formalidade maior. Mas, Diego, a estrutura do seu desenvolvimento é uma estrutura dissertativa, com certeza. Quando se pensa, por exemplo, no efeito do racismo, aí pode-se concluir que as pessoas são julgadas, não sei se você botaria botaria só julgadas, julgam através, vamos dizer assim,
produzem conceitos através do tom da cor da pele. Eu tentaria resumir, né, que as pessoas produzem julgamentos através da cor da pele. Ficaria mais coeso, ficaria mais claro. Ou da etnia, ou seja o que for. Tá? Portanto, bastará, não sei, portanto, bastará leis mais severas, não ser criadas eu não preciso. Bastará leis mais severas, eu tiraria ser criadas. Percebe que essa informação é desnecessária? Quando a gente escreve, a gente vê se a palavra é necessária para a compreensão da ideia. Eu posso tirar ser criadas e já está muito claro, quer ver? Portanto, bastará leis mais severas aos maus feitores e racistas, talvez mais severas para diminuição desse crime, não seria feitores racistas, se quiser pode colocar, mas pode dizer, para diminuição do racismo, pode ser também, ficaria talvez mais formal, para que apresente resultados fatórios que possam garantir a igualdade dos direitos entre negros e brancos ou qualquer etnia. Tranquilo, beleza, só daria esse pequeno toque para você, mas eu acho que o resto está muito bacana. Ok? Então, recapitulando, o que estou falando com isso? Eu estou dizendo que nós vimos agora o primeiro modelo de desenvolvimento. Vimos, na verdade, dois. O desenvolvimento A e o desenvolvimento B. Depois eu vou colocar lá no material que vocês têm, só tem desenvolvimento A. Depois eu vou botar lá vou até fazer um videozinho, de repente, sobre ele. Tá? Sobre desenvolvimento B e coloco lá no nosso grupo. Vou fazer um videozinho sobre ele, tá? Durante a semana. Tá bom? Então nós já vimos, percebemos que o desenvolvimento é o local onde o pensamento se organiza. E quando eu proponho, por exemplo, se eu digo que é o governo que deve propor determinadas ações, eu tenho que direcionar quais são essas. Que ações são essas? Entende? Tem que ficar muito claro. E aí, no começo, a maioria já estava com dificuldade de propor, mas no final já estava fazendo. Então, já sabe que lá na redação do concurso é assim que vocês têm que fazer. Se vocês optarem por um desenvolvimento, né? Um desenvolvimento de problema, causa, consequência, se esse tipo de desenvolvimento é bom para vocês, vocês têm que são vocês que vão propor as ações que o governo, se for no caso, o governo deve tomar. Bacana? Ok. Então, nós finalizamos agora, falta 10 minutinhos, mas finalizamos agora o modelo A e B de desenvolvimento. Depois nós vamos ver a conclusão. Também vou passar um modelo. Que modelo? No mesma linha de raciocínio. Modelo de problema, causa e consequência, só que na conclusão. Tá bom? Uma outra coisa que eu gostaria de falar com vocês é o seguinte. Dentro do esqueleto, eu devo tomar alguns cuidados antes de começar a minha redação. E eu vou chamar isso de observações. Isso está lá mais ou menos tudo que eu estou falando aqui está no material módulo 2 de vocês. Se eu não me engano, lá no módulo 2, eu chamei isso de observações. Ok? Por exemplo, antes de começar a redação, vocês vão ter que fazer o seguinte. Pense no que vocês vão querer dizer. E diga de maneira simples. Não precisa, porque o texto é dissertativa de natureza formal, que ele precisa ter um vocabulário rebuscado de palavras eruditas. Não é isso, não. A linguagem é formal, mas as palavras não precisam ser eruditas que ninguém conhece, só vocês.
Muito pelo contrário, a linguagem tem que ser simples. Ela não pode ser informal. Existe uma diferença entre a linguagem simples e informal. Bacana? Bacana. A segunda dica, a segunda observação que eu gostaria que vocês fizessem, que eu encontrei aqui alguns casos, é o corte de palavras desnecessárias. Aqui no caso aqui, Cauã, ele fala assim, portanto bastará ser criados leis mais severas. Ele não precisa bastará ser criadas. Ele pode dizer, portanto bastará leis mais severas. Então, bastará ser, eu posso eliminar. Então, como é que eu elimino? Eu leio parágrafo por parágrafo e vejo, ó, essa palavra eu posso eliminar e não precisa. Ela não é necessária para ou a minha introdução, meu desenvolvimento, eu leio e vejo, essa palavra eu elimino. Ou essa palavra ela está muito informal, posso transformá-la na linguagem mais formal. Por isso que eu preciso fazer antes o esqueleto. Isso se chama erro de coesão. Quando eu utilizo mais palavras do que é necessário para a compreensão do meu parágrafo. Ou menos, ou palavras de menos. Eu preciso mais algumas palavras para compreender. Palavras de mais ou palavras de menos é um erro de coesão. Tá bom? Aí até aí tudo tranquilo? Ok? Evitar termos estrangeiros, jargões, palavras que todo mundo utiliza. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho sobre elas. Bacana? Até aí tudo bacana? Sim ou não? Alguma dúvida sobre isso? Sim ou não? Vamos ver um outro tópico aqui que eu enumerei aqui para não esquecer de falar com vocês, tá? Alguma dúvida? Sim ou não? Para eu continuar? Não? Então vamos lá. O gerundismo é uma coisa que acontece muito em redação. Para estar falando, para estar dizendo, usando dois verbos desnecessários. O gerundismo não é um erro gramatical em si, mas dentro da coesão ele empobrece o texto. Se vocês forem usando muito gerundismo, dois verbos no sentido de um que só pode utilizar apenas um, pode ser que a banca desconte algum ponto sobre isso, sobre o excesso de gerundismo, porque acredita-se em teoria textual que o gerundismo, o excesso de gerundismo, empobrece o texto. O que é o gerundismo? É a utilização de dois verbos. Gerúndio é cantando, falando, brincando, terminado em ando. O excesso de gerundismo. Para estar brincando, para estar estudando. Tem o estar e estudando. Para estudar. Mas é um verbo só para dizer os dois. Eu não preciso dos dois verbos. Tá bom? Então tomem cuidado com o excesso de gerundismo. Ok? Adjetivos. Outro cuidado. Tudo tá lá. Tudo tá no módulo 2. Não precisa nem copiar. Adjetivos desnecessários. Tipo, luxuosas mansões. Não é necessário. Se é mansão, já é luxuosa. Luxuosas mansões. Entende? São adjetivos desnecessários. Elimino também. Se é mansão, provavelmente é luxuosa. É um caso meio de redundância. Então isso eu também devo ter cuidado. Evitar clichês. Palavras muito batidas, como degraus da glória, ou silêncio moral, algumas coisas assim. É notório. Essas palavras... entendeu? Palavras que são muito batidas. Não é que seja um erro. Mas eu devo evitar, porque dependendo da banca, pode achar que isso empobrece o texto. Outra coisa, que esse erro acontece muito em redação, tá lá na coisa. Depois eu vou comentar com mais cuidado sobre isso. O verbo fazer no sentido de tempo.
O verbo fazer no sentido de tempo, ele nunca vai para o plural. Verbo fazer, quando dá ideia de tempo, ele só fica no singular. Então, eu digo assim, faz alguns anos. Eu não digo fazem anos. Faz não está sentido de tempo? Fazem anos? Então não existe fazem anos. Eu não posso dizer não posso dizer fazem alguns anos. O certo seria faz alguns anos. Ok? Então o verbo fazer no sentido de tempo, ele só fica no singular. Muita gente erra isso na redação dissertativa de concurso público. E esse exemplo já deixei no módulo 2. Então, é sempre fazer no sentido de tempo, só pode ficar no singular. Quer ver uma outra coisa que aparece muito em redação dissertativa? Assim, o cara bota há 5 anos atrás, mas A com H. Se A com H já indica tempo passado, não se coloca há 5 anos atrás. Há 5 anos. Se está com H, só pode ser atrás. O A com H indica passado. Ok? É pretérito esse H. Esse A com H só pode ser utilizado no passado. E se então, se eu digo, por exemplo, há 5 anos, com H, se eu botei com H, só pode ser atrás. Então eu não posso botar. Ou eu boto faz, né? Então eu digo há 5 anos. Ou 5 anos atrás. Eu não boto o A ou não boto atrás. O que eu não posso colocar é 5 anos atrás. Ou eu coloco possibilidades. Ou eu boto há 5 anos. Acabou. Atrás eu elimino. Ou eu elimino A. 5 anos atrás. Entendeu que os dois juntos não podem? Há 5 anos atrás? Ou é 5 anos atrás, ou é há 5 anos. Por que não pode? Há 5 anos atrás está junto. Porque o A já indica tempo e o atrás já indica passado. E atrás só pode ser passado. Então é um problema de redundância. Então eu... Oi? Isso, exatamente, pleonasmo. É um erro de pleonasmo. Ou você vai colocar 5 anos atrás, 5 anos atrás, é aceito, 5 anos atrás. Ou há 5 anos. O que você não pode botar juntos, há 5 anos atrás. Por que não pode botar há 5 anos atrás? Porque é um pleonasmo. Se já há com o verbo com H já indica tempo passado, atrás também é passado, fica atrás, atrás. Então não é necessário. É mesma, seria analogicamente a mesma coisa dizer que subiu para cima. Se subiu, só pode ser para cima. Ok? E a outra coisa é as citações, isso eu acho que você